Olá, eu, Márcia Fernandes, da página Contos Sensíveis. Hoje quero te fazer uma pergunta. Você já encontrou durante todo o seu trajeto de vida algum menino perdido? E olha que quando falo de menino perdido, eu não estou falando da trupe do Peter Pan. Eu falo de algum menino que está sem foco na vida. E claro que isso no mundo de hoje é muito mais fácil você encontrar um menino perdido. Mas veja o caso desse menino que morava no Complexo do Alemão quando eu atuava como contador de histórias na Clínica da Família. Ele tinha entre 9 e 10 anos e apareceu lá a primeira vez muito agressivo. Era sorridente, bonito, mas era muito agressivo. Ele queria desafiar. E o desafio para ele era algo muito, muito forte. E aquilo me chamava a atenção porque eu queria entender qual era a parte da memória dele que tinha sido atingida por algo que ele precisava se defender. Porque quando uma pessoa chega destemida, ainda mais criança, destemida para você, te afrontando, querendo ser o poderoso, é porque de alguma forma ele sofreu algo que o deixou com tanto medo. Esse medo lhe traz uma raiva muito profunda e ele quer se superar. Então ele passa a vida a desafiar as outras pessoas, a mostrar que ele é forte, que ele é poderoso, que ele faz e acontece. Uma das coisas que ele me contava era que ele, rindo, era que ele queria ser igual ao pai dele, porque o pai dele havia morrido com uma granada na mão. Tia, a granada explodiu e o meu pai morreu. Outra coisa que ele me dizia era: eu quero ser igual o fulano de tal. E o fulano de tal era um bandidão referência lá no Morro do Alemão, que quando a polícia chegou, prendeu ele numa situação muito desconfortável. E aí, algumas pessoas faziam as perguntas, algumas pessoas que estavam próximas dali do espaço onde eu contava a história, e que ele chegava se colocando como tal, perguntava para ele: você quer ser igual ao fulano de tal que aconteceu assim assado com ele, ou cozido ensopado? E ele respondia às pessoas e eu observava aquelas respostas e me perguntava: aonde está de fato a dor deste menino? O que realmente ele quer? E eu perguntava a ele: você veio para consulta? Onde está a sua mãe? E ele disse: não, tia, eu não vim para consulta. Eu vim para aqui para ficar aqui com vocês. A minha mãe está dormindo. Isso já era 11 horas, 11h30, meio-dia. E eu falava assim: dormindo até essa hora? Você tem irmãos? Ele falou assim: tenho um pequenininho que dorme com ela. Eu falei assim: ok, e você acorda, vem para a rua, já tomou café? Quem deu café? Tia, eu não tomo café. Eu acordo e saio. Como que tem? Passo na minha avó e ela me dá o que tem. Ela fica vendendo doces ali ou acolá. E aí eu entendia o porquê da obesidade. Ele comia muita coisa que era besteira. Era aqueles fandangos, aqueles salgadinhos ensacados, que se você taca fogo, pega fogo igual pega fogo em plástico. Pois é, que algumas pessoas dizem que não é plástico, mas aquilo é muito desconfortante para o organismo, digamos assim. Ou seja, então qual era o perfil daquele menino? Ele não tinha um adulto que olhasse para ele. Ele estava solto no mundo e ele precisava se firmar enquanto um homenzinho, porque ele não tinha o pai, ele não tinha uma referência de um masculino. E eu entendia o porquê que ele era tão agressivo. Ele precisava se fortalecer enquanto homem, porque, de alguma forma, vivendo no lugar onde ele vivia, era fatal que outros meninos mais velhos quisessem
de alguma forma, atrair ele para o tráfico, ou abusar dele, ou tirá-lo do colégio, porque ele ia ao colégio. E ele precisava se fortalecer, porque ele via o que acontecia com outros meninos, e ele contava isso pra gente. E rindo, o fulaninho de tal é mulherzinha do fulano de tal. O fulano de tal te apanha do outro que é tal. E aquilo ia me preenchendo de dados sobre a vida daquele menino. E como eu podia ajudá-lo a se olhar e a não ser preciso que ele fosse tão agressivo, mas que ele tomasse, que ele conseguisse ter o seu posicionamento na vida. E devo lembrar a vocês que esse menino, por indicação médica, tomava Ritalina. Ou seja, os dias que ele não aparecia era porque ele estava dormindo. E tinha dias que ele ainda aparecia trôpego, tonto. E eu perguntava, quem atravessou a rua? Quem atravessou você? Quem atravessou você pela rua para que você chegasse aqui? Ele falou, tia, eu pedi ajuda. E morando no lugar que se mora, num complexo do Alemão, recém-invadido pela polícia militar, ou pelo BOP, ou pela... Bom, seja lá por quem foi invadido, pelo BOP, claro. A quem esse menino pedia ajuda? Nas mãos de quem ele estava? Então eu comecei a contar para o grupo quando ele estava, histórias de meninos que, depois de viver algo que lhe trazia medo, meninos que tomaram pé da sua vida assumindo a sua coragem. E dizia para eles, para todos que ali estavam, adultos e crianças, a coragem está do lado do medo. Então, se você tem um medo, é porque você tem uma coragem. E você bota os dois na balança. Quando você bota muita força no seu medo, a sua coragem fica leve. Mas quando você bota uma força grande na sua coragem, e aí não é uma força agressiva, é uma força de atuar na vida com precisão de ser humano que toma conta da sua vida, da sua própria vida, e que vai à luta sem ofender ninguém, sem humilhar ninguém, mas que vai à luta com a sua força interior, a sua coragem pesa mais e o seu medo fica mais leve e pode flutuar e pode ir se afastando de você. E aí você olha para a sua coragem e vai fazer o que você precisa pela sua vida. Ou seja, você vai se munir de conhecimentos, você vai se munir de atenção ao que te cerca, ao que acontece com o outro e que você não quer que aconteça com você. Porque quando você toma pé do que você não quer para você, você se aproxima muito mais do que você quer para você. Esse menino foi ouvindo as histórias e com o passar do tempo ele foi cada vez chegando mais cedo na clínica da família, a ponto de os guardas me receberem quando eu chegava e estacionava o meu carro, dizendo, o seu filho postiço já chegou. Eu chegava às 7h30, 8 horas, ele chegava lá às 7h15, 7h30. E eles diziam para mim, o seu filho postiço já chegou. Ele me recebia no estacionamento. E ele ia lá, me abraçava e me dizia, tia, qual a história que você trouxe hoje para a gente? E claro que as pessoas que vinham ouvir histórias só chegavam lá por volta das 9, 9h30. Tinha mãe com seus filhos que saíam da escola e antes de ir para casa passavam lá como se lá fosse um playground, fosse um parquinho e sentava com os filhos para ouvir histórias, mesmo sem ser
mesmo sem consulta marcada. E eu começava a contar histórias para aquele menino desde a hora que eu chegava. E de ser um marginal ou querer morrer com uma granada na mão, aquele menino já queria ser limpador de fossa. O que para mim era muito bom, porque ele não queria mais partir da vida marginalizada. Ele queria ser um trabalhador. Ok, mas como é que ele poderia ser um trabalhador que não precisasse ainda meter a mão na sujeira da vida? E eu contava histórias para ele. E aí, do personagem que tomava coragem pela própria vida, eu comecei a contar histórias de personagens que usavam da sua coragem para ajudar outras pessoas. Com o tempo, eu comecei a contar outras histórias para ele. E de menino marginal, que era limpador de fossa, ele passou a ser o motorista de caminhão, tal qual era o tio dele, tal como era o tio dele, que viajava transportando carga. E aquilo era fantástico, porque ele começava a entrar num mundo das possibilidades, que ele podia viajar para onde ele quisesse. Quando eu percebi isso, eu comecei a contar para aquele menino as viagens que eu já havia feito. E ele começou a se identificar entre uma viajante que já havia ido para vários lugares e o tio que ia viajando para trabalhar. E então ele me dizia: tia, quando você viajar, você me leva? Eu falei: senhora, agora você precisa aprender mais coisas sobre a vida. Isso você vai aprender nas escolas, você vai aprender lendo os livros. E eu levava alguns livros para lá, para que quando você sair daqui, do lugar onde você está, da casa da sua avó ou da sua mãe, e você conseguir dar um salto para conhecer outro lugar, você já ir embasado da sua coragem, do conhecimento dos costumes de outras pessoas, para que você não chegue num lugar nu e cru. Você já leve uma bagagem de vida que possa te ajudar a entrar em contato com outras pessoas. E ele lia, e ele fazia os exercícios que eu propunha, e ele ouvia histórias. Bom, é fato, eu fiquei lá nessa clínica da família durante 9 meses e saí para uma viagem que eu ia fazer um curso para a expansão da minha consciência. Eu creio que tudo na vida da gente tem um tempo, tem uma hora, tem um período. E aquele foi o meu período. 9 meses era um período de gestação. Eu já havia criado vários filhos, dado à luz a vários filhos. E esse menino foi um deles. Então, se você quer aprender tudo o que eu juntei durante esse processo de experiência que eu fui criando para mim dentro desse espaço e dentro de outros tantos espaços que eu atuei, participe do curso que eu vou abrir em 2019. Já deixa aqui nos comentários: eu quero participar do seu curso. Se essa história foi interessante para você, se você aprendeu alguma coisa com ela, ou se alguma dúvida criou em você, deixa aqui nos comentários a sua impressão sobre essa história. Assista aos outros vídeos. Se os outros vídeos lhe trouxeram ganho para a vida, deixe lá nos comentários, contribua para todas as pessoas que assistem aos vídeos, para que você também seja luz, um farol de luz no mundo. Então, viva, sinta e realize. Eu sou Márcia Fernandes, da página Contos Sensíveis, e fico com essa história por aqui. Namastê.